contabilidade que faz o teu consultório crescer? O que todo profissional da saúde precisa entender? Olha que tema diferente temos hoje para esse nosso episódio. Eu tenho certeza que tu vai aprender muito, então fica com a gente até o final, porque esse episódio vai valer a pena. Eu sou a Ingrid Bittencourt e estamos iniciando mais um novo episódio do 981cast Negócios em Saúde. E antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, que veio diretamente de outra cidade aqui pra gente estar gravando esse momento, eu preciso dar alguns recadinhos pra vocês. E que recadinhos são esses? Coisas que eu sempre falo, mas que são importantes de lembrar vocês que me acompanham aqui. Primeira coisa, você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? É bem fácil. Tem um botãozinho inscrição, inscreva-se. Clica lá nele, ativa o sininho também, porque assim tu vai receber todos os nossos conteúdos, todas as novidades, tu vai estar por dentro de tudo que está acontecendo. Os nossos episódios aqui do 981cast, eles acontecem de 15 em 15 dias, nas quintas ao meio-dia. E os melhores cortes, as melhores partes dos episódios você encontra nas nossas redes sociais, @981. 981 por extenso, não é o numeral. Então, pra gente começar esse episódio, eu vou apresentar pra vocês a minha convidada de hoje, que veio diretamente de Igrejinha, e eu tô muito feliz em te receber e te conhecer pessoalmente agora um pouquinho mais. A gente já tinha se conhecido num evento, né, Cris? É verdade. Cristiane Dreyer, seja muito bem-vinda ao 981cast. Obrigada, é um prazer estar aqui e quero contribuir bastante, né, pra quem nos assiste, trazendo coisas importantes e mostrando que a contabilidade não é uma coisa chata, ela pode ser muito útil. E pode, e é, né? E é. A gente vai conversar muito sobre isso. Cris, então pra gente começar, né, eu quero que tu se apresente pro pessoal, explique aí um pouquinho conta da tua trajetória, quem é a Cristiane, pra gente poder começar a entrar no nosso assunto mesmo. Certo. Bom, então eu sou a diretora do escritório Dreyer, Contabilidade e Assessoria. É um escritório de contabilidade que tem sede em Igrejinha. E esse escritório de contabilidade, a gente está num caminho assim... a gente não precisa mais atender o cliente local, né? Só aquela cidade. Então, a gente está atendendo clientes de todo o Brasil, né? Então, a gente tem clientes em São Paulo, temos clientes no Espírito Santo, temos clientes assim em outras cidades, né? Então, a ideia da gente é fazer um atendimento online, um atendimento digital, mas não com cara de contabilidade digital, de coisa, aquela coisa não humana, né? O nosso atendimento é personalizado. Você vai entrar em contato com o escritório e vai ser atendido por pessoas, né? A gente mantém essa pessoalidade, né? Essa questão de proximidade com a empresa. Que legal. E quem é a Cris na sua vida física? Pessoa física, Pessoa CPF? física. A Cris é uma pessoa muito dedicada, assim, sabe a expressão CDF, né? A Cris é uma CDF. Então, sou muito dedicada à minha profissão, né? Tenho 2 filhos, né? Que idade tem teus filhos? O meu filho tá com 19 e minha filha com 22. Olha aí, filhos de então, adultos. Isso, adultos, né? Já encarando as profissões que vão seguir, né? Então, uma particularidade, uma filha cursando medicina. Olha aí, ó. Né? E um filho cursando ciências contábeis e direito, né? Vai seguir o caminho da família. Vai seguindo o caminho da família, né? Então, muito família, né? Aquela coisa de estar sempre junto, mãe coruja, né? Adoro cachorros também, então tem meus filhos cachorros pets. Também, os filhos pets, né? E muito dedicada, sempre muito dedicada, né? Aquela coisa que Deus ajuda quem cedo madruga, então, né? Bastante dedicação em toda a trajetória, né? Como aluna, então, como profissional. O escritório, ele é uma associação, né? A 2ª geração. O nosso escritório, ele tem 56 anos, né? Ele foi fundado... Vamos fazer uma pausa para isso. 56 anos. Foi fundado pelo meu pai em 1969, Nossa. Né? E eu, desde pequena... cresci dentro desse escritório de contabilidade, brincando, né? Brincando de fazer contabilidade. Antigamente tinha aquelas bicicletas que eram tipo um triciclo, né? Eu me lembro de andando de bicicleta dentro do escritório, né? Aí brincando de arquivar, brincando de fazer coisas. E aí fui indo. Tinha uma vocação para seguir a carreira de professora, né? E aí o pai foi dando as cantadinhas dele. Mas por que tu não fica aqui? Né? E
Fiquei, certo. né? E aí, Atentada. depois de ciências contábeis, fui fazer direito também, né? Então, sou advogada, mas eu não atuo tanto como advogada, né? Então, a minha veia, o meu sangue é de contadora, né? Que legal. Conciliar isso tudo. E o meu canal no YouTube, toda essa questão que a gente tem de trazer a informação para os nossos clientes, né? E para quem nos assiste, eu acho que vem numa vocação também minha de professora, que não foi por ali. Não exerceu ali, mas... Pegamos aqui. Então, Que gosto legal. muito de pegar um assunto do zero, traduzir e trazer, né? Ontem mesmo a gente teve uma reunião com clientes apresentando os impactos da reforma tributária, né? Então, pegar o assunto como ninguém falou ainda e desmembrar ele e fazer com que ele fique de uma forma para o empresário entender, né? Eu demorei muito para aprender a falar de forma que o empresário entende, Isso, né? Porque a gente começa a falar o juridiquês, aquela coisa, aquele termo técnico, né? Então, tinha uma profissional de marketing que estava sempre atrás de mim dizendo assim, Cris, não dá para entender, ninguém tá entendendo isso. E aí ela foi te ensinando isso. Sim, a gente foi desenvolvendo bacana. isso com o tempo. Duas coisas, né? Eu vejo que tu foi contando a história do teu pai ali, da tua vida. Isso remeteu à minha infância também. A minha mãe é contadora, eu já tinha te falado isso, né? Só que ela acaba não atuando com a área da saúde em específico, enfim, ela acaba atuando mais nessa parte rural, de agronegócios. E ela era uma pessoa também que sempre tentava, né, com que eu fosse para essa área da contabilidade. Mas por que tu não faz? E eu fui a ovelha negra da família e não quis. Não quis seguir esse rumo. Mas assim, é tão legal de ver tu falando, porque eu lembro exatamente dela também, desde pequenininha, né, me mostrando as coisas, eu vendo ela com aquele monte de papel, sempre papel e papel, ela sempre dizia, eu gosto de trabalhar com papel, e aí de tu trazer isso, né. E a outra coisa é a gente falar dessa questão da contabilidade na área da saúde, né. Sim. Entrando nisso, né, como tu falou, a gente precisa entender que, primeiro, é um público que não foi preparado para isso, é um público que não entende disso, os profissionais da saúde acabam não tendo isso na faculdade, e quando eles vão ir para ter algum negócio, eles começam a sentir essa dor e veem o quão é necessário entender sobre essas questões, né? Sim. E vocês vêm justamente nesse auxílio. Mas eu quero que tu explique para nós, pra gente começar a contextualizar o nosso assunto, então, por que a gente precisa falar de contabilidade na área da saúde, para os profissionais da área da saúde? Lembrando, né, o nosso público do podcast aqui, ele é muito empresários da área da saúde que têm algum negócio, que têm alguma vontade de ter um consultório, alguma clínica, enfim, mas que têm esse interesse sobre o empreendedorismo na área da saúde. Então, para esse cara que está nos escutando agora, por que a gente precisa falar de contabilidade com ele também? Bom, esse povo que está nos escutando, né, esses profissionais da área da saúde, são pessoas muito inteligentes, né? Então, por isso que conseguiram chegar nesses cursos, que não é fácil, né? Fazer uma faculdade de medicina, fazer uma faculdade de odonto, né? Então, são cursos difíceis, então são pessoas que são inteligentes, né? E às vezes elas acham que, eu vou dar conta disso aqui, né? Eu tô bem nisso. Então, eu acho muito interessante dizer assim, cada um no seu quadrado, né? O contador é a figura que vai te auxiliar, que estudou, que fez toda essa parte de gestão, de planejamento, de avaliação, né? Para ver. Então, não é uma coisa que o profissional da saúde aprende no seu curso, né? Não, então, assim, tem que deixar, assim como o profissional da saúde cuida da gente, né? Nós, quando somos pacientes, né? O profissional da saúde também precisa entender que ele precisa ser cuidado, né? Ele precisa ser cuidado por um profissional que entenda que tem que se constituir uma parceria, né? E que venha para ele, na linguagem dele, entendendo a maneira que ele trabalha, né? O horário que ele tem disponível, como é a dinâmica dele, né? Por isso, se especializar, né, nesses profissionais, para estar ali junto e auxiliar naquilo que ele tem deficiência, porque o que ele sabe é aquilo que ele se formou, né? Exatamente. Mas assim, precisa de alguém que cuide, assim como ele cuida dos pacientes, desse lado dele. Desse lado da contabilidade, né? Isso. E por que a contabilidade é tão importante para um negócio da área da saúde? Por que é importante? Porque, às vezes, esse profissional, como ele tem até... Eu sempre digo assim, que o profissional da saúde tem uma certa aversão. A gente tem essa característica que a gente percebe nos nossos clientes lá no escritório, assim... Cris, não me vem com essa papelada, não me vem com isso aí. Eu não quero nem saber. Me diz o que é e pronto. Só me diz o que eu tenho que fazer. Só me diz o que eu tenho que fazer, né? Quando? Né? Se puder, assim, tá aqui, paga pra mim, eu não quero nem ver, né? Eles têm aversão. Aversão. Só que essa aversão
faz com que ele se afaste, né, daquilo que ele precisa entender, mesmo que não vai ser ele que vai fazer. Exato. Ele precisa ter uma noção, né? Às vezes muitos erros acontecem, eu delego, eu não gosto, né? Sabe aquela coisa assim que tu tem um servicinho pra fazer, né? Tem o que tu gosta, tem aquele que tu não gosta. Que tu não gosta, tu vai, né? Vai procrastinando. Procrastinando, vai botando de lado, né? Então, o que às vezes acontece, que eu vejo muito? Delega pra uma secretária ou pra uma gerente e não olha, né? E daqui a pouco, tá, mas onde é que foi o dinheiro? Onde é que foi parar o dinheiro? Cadê? Né? Então, não tem. Então, tem que ter o olhar, né? Tem que entender, tem que participar da escolha do RP que vai ser usado na clínica, tem que entender como funciona, até porque se trocar ali toda aquela parte do administrativo da clínica, quem vai estar ali para explicar? Vai ter que ser ele, né? Tu não quer explicar para eles o que é o ERP, já que muitos talvez não saibam? Sim. O ERP é o sistema, né, que tu vai adotar na tua clínica, que vai ali emitir as notas fiscais, que vai fazer o controle do teu fluxo de caixa, né, que vai, se tu alimentar ele, tu pode alimentar ele colocando o que é gasto, o que não é gasto, para te poder fazer análise, descobrir qual é que é o preço, os indicadores, qual é o preço para esse serviço aqui, para esse procedimento, estou cobrando de forma correta, né? Então, a escolha de um bom RP, assim como de um bom escritório de contabilidade, né, auxiliam muito para que a clínica também chegue num resultado, né? Porque apesar de todo o cuidado de, eu quero só cuidar dos pacientes, né? Mas também a clínica tem que sustentar esse profissional. Tem que ser sustentável. Não existe aquele negócio de que amor paga boleto, né? Não paga. Não então paga. A gente precisa entender que é um negócio, e um negócio ele precisa dar lucro. Se ele não gera lucro, ele, na verdade, não está crescendo e a empresa não está evoluindo, então tem N pontos, né? Porque os médicos, os profissionais da saúde, de forma geral, né, Cris, eles não foram ensinados sobre isso lá atrás. Então, eles não vêm com essa consciência. E muitas vezes o que eu vejo, daqui a pouco eles nem percebem, mas eles estão só trocando dinheiro. Aquela história não tá evoluindo, não tá conseguindo crescer, do tipo, eu não tô vendo resultado. Eu consigo ter uma vida confortável, eu consigo fazer uma viagem, né? Consigo fazer coisas legais, mas e aí? Agora surgiu um equipamento novo para fazer uma tecnologia. Mas eu não tenho uma reserva para fazer. E aí? Para fazer esse investimento. Daí começa a perceber, né? Acho que eu preciso de um auxílio aqui. Outro ingrediente que a gente pode colocar também nessa história é assim, o que está acontecendo na nossa realidade atual, né? Medicina, odonto, eram profissões que tu entrava no mercado, tu estava com a vida ganha. Tu não precisava se preocupar. Né? Odonto acho que ainda já está mais fragilizado que a medicina, tá? Assim também. Mas o que está acontecendo? Estão chegando empresas, franquias que estão fazendo a preços, né, bem mais em conta, bem mais econômicos. Então o que já tinha chegado para as empresas em geral está chegando agora para os profissionais da área da saúde. O mercado está muito competitivo, às vezes é uma competição injusta, né? Porque certamente aquele atendimento ali com preço reduzido, em volume, ou telemedicina, não é a mesma coisa que ter o atendimento personalizado, né? Mas aí a gente vai cair no cifrão, né? Às vezes o paciente vai ter que ir para aquele, né? Então, como está tendo essa questão atingindo os profissionais da saúde, os profissionais da saúde têm que olhar suas clínicas como uma empresa e tem que fazer gestão dessa empresa. Então, qualquer detalhezinho, né? Eu tô pagando eu tô pagando aqui Simples Nacional, tá dando um montão e tô recolhendo um monte de imposto de renda. Eu podia estar num outro regime, poderia ser uma equiparação hospitalar, né? Esse detalhezinho aqui, isso que eu queimei aqui, talvez me sobrasse. No detalhinho, porque que muitas agora vezes faz a diferença. É de grão em grão, né? A coisa não tá mais tão fácil. Exatamente. Está complicada. O Joel J fala, né? É no detalhinho mesmo, né? Tem algo que eu queria ter falado antes. Eu conheci a Cris de uma maneira muito inusitada. Ela veio se apresentando para mim. A gente se conheceu no Gramado Summit, num evento de inovação, onde eu estava palestrando, estava mediando um painel ali, e ela veio e se apresentou para mim. E foi uma conexão muito valorosa, assim, muito genuína, e que eu fiquei muito feliz de estar podendo agora aqui trazer ela para vocês hoje, pra gente falar sobre isso, né? E eu queria que tu contasse para nós, Cris, assim, o que tu enxerga hoje, enxergando esses vários negócios da área da saúde que vocês estão apoiando, né, auxiliando aí através do escritório. Quais são os principais erros que os profissionais da saúde eles cometem, né? Assim, quando a gente está falando de gerir o seu negócio e desse ponto de vista contábil.
Bom, primeiro, que a gente já falou, a questão assim de não querer se envolver com a gestão, Sim. né? De fazer uma espécie de uma negligência ali para essa questão financeira, né? Pensar, eu vou, se minha agenda estiver cheia, tá tudo certo, a minha secretária cuida e vamos lá. Até questões de emissões de recibo, emissão de nota fiscal, sabe? Não participar, tipo assim, aquilo que a gente falou, eu não quero enxergar. Então, não entende como um negócio que precisa o olhar, né? Não é só eu acompanhar as técnicas, precisa ter esse olhar. Não é só o olhar técnico dele, né, como profissional da saúde. É isso, e com essas mudanças que a gente vai ter, por exemplo, como a reforma tributária que a gente vai ter, o tributo ele vai representar bastante do teu rendimento, né? Então, é necessário ter uma avaliação, é necessário fazer um planejamento, né? Não só o planejamento financeiro da clínica, do fluxo de caixa, de não misturar ali o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, verificar ali, né? Fazer tua programação toda. Tem que também fazer o planejamento da tributação, né? E esse planejamento da tributação, não só olhar a empresa, né? Tem que olhar empresa e pessoa física, os dois juntos. Tá? Reforma tributária, por exemplo, muita gente não se deu conta. As pessoas físicas vão ter que pagar IBS e CBS, os novos impostos. Então, todos os profissionais que estão tributando hoje no Carnê-Leão, emitindo os recibos via Receita de Saúde, vão ter mais 2 novos impostos para pagar a partir de 2027. Ou seja, um presentinho que vem aí que eles precisam estar ligados. Isso, e é uma carga tributária alta. Né? A gente está falando de presentão negativo 27, 28%. Nossa. E vai continuar o imposto de renda. Todas as outras coisas continuam e aumenta esse aí. E mais a tributação sobre a distribuição de lucro. Ontem eu fiz um exemplo dos monstrinhos, né? Tem os monstrinhos que continuam existindo, imposto de renda, contribuição social, imposto de renda pessoa física, e um novo monstrinho que a gente apelida de tributo está sendo gestado, que vai ser a tributação sobre a distribuição de lucro, que também pega em cheio o profissional da saúde. Então precisa ter esse olhar. Né? E dentro do escritório hoje, essa parte desse planejamento, tanto da tributação, quanto desse olhar para o negócio, de planejamento financeiro do negócio, do CPF também ali, isso vocês fazem? Sim, lá. Sim. A gente tem então uma equipe especializada, né, que trabalha com os profissionais da saúde e tem as variações, né? Por exemplo, nós temos empresas que estão no Simples Nacional. Tá? O Simples Nacional pode ser uma tributação muito boa até determinado faturamento. Passando de determinado faturamento, tem que ir para o lucro presumido, né? E também a gente tem aqueles profissionais que estão começando, que é uma coisa muito legal. Como o escritório tem tantos anos de existência, essa semana eu atendi a 3ª geração de um cliente, né? Legal. O vô, cliente do meu pai, né? Aí o filho, meu cliente, e aí trouxe o seu filho, fisioterapeuta recém-formado, que veio lá conversar comigo. Então, vai ter aquele profissional que vai tributar como pessoa física, porque ele está começando, ele não precisa ter um custo fixo ainda, né? Então, a gente dá todo esse olhar. E, por exemplo, assim, o primeiro atendimento, a avaliação, eu faço pessoalmente, né? Essa parte do imposto de renda na pessoa física e da avaliação é comigo, né? Que tem, então, um olhar de tudo. E a gente tem umas equipes especializadas. Então, por exemplo, no Simples Nacional, a gente tem uma equipe que vai ficar monitorando lá, porque no Simples Nacional tem um joguinho que não é nada simples, né? Que de simples não tem nada, que é o fator R, né? Que verificar se o Prolabore ou a folha de pagamento, se elas representam mais que 28% do faturamento. Então, tem que ficar se acompanhando isso mês a mês e entrar em contato com o profissional. Olha, o fator R não está muito bom, né? O que tu tem qual é que é a tua programação agora para esse mês? É tanto. Não, mas eu vou estar contratando mais um funcionário. Valeu, vai melhorar aqui. Então, a gente tem previsibilidade de orçamento e de custo. E um controle do profissional da clínica mensal. Não é só lá no final do ano que a gente vai pegar. Então, talvez aí, né, Cris, que eu ia justamente te perguntar sobre isso agora, a diferença, né, qual é a diferença de ter simplesmente um contador e de ter uma contabilidade estratégica, de alguém que esteja olhando de fato para o teu negócio, né? Sim. Será que é essa a diferença? É essa a diferença. Até vou te usar um exemplo, assim, já que nós estamos fazendo uma volta ao passado, né? Antigamente, o contador, tua mãe, né, deve também lembrar disso, ele era chamado de guarda-livros. Já ouviu essa expressão? Não.
antiga, é o guarda-livros. Por quê? Porque eram os livros, né? As contas da empresa eram livros, tudo livros. Era feito em prensa e guardado, então tinha que guardar os livros da empresa, guarda-livros. E aí tinha um cliente do meu pai, né? Eu estava começando no escritório e ele ligou e queria falar comigo, né? Ele brincava, me passa a prateleira. Guarda-livros, né? Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem contadores que são guarda-livros, ou eu digo, o entregador de imposto. Ele só entrega. Pega, entrega, pega, entrega, pega, entrega. Não faz uma avaliação, não senta com esse profissional para conversar, não faz, por exemplo, tem escritórios que não sentam com a pessoa e fazem uma reunião para fazer um imposto na pessoa física. Tu tem que conversar com a pessoa, tu tem que sentir, tu tem que ver, tu tem que entender a dinâmica daquela pessoa física para poder aconselhar ela, né? Não, vamos continuar com mais rendimentos na pessoa física, porque tu tem essa situação aqui, tu tem um filho estudando, tu tem despesa com isso, despesa com aquilo. Do que simplesmente entregar imposto, né? Mas infelizmente, tem profissionais que são só um entregador de impostos. Assim como tem na nossa área também. Tem profissionais que são só fazedores de posts, eu sempre falo, na nossa área do marketing, assim, né? Sim. Acaba, digamos assim, prostituindo o mercado? Sim. Mas é tudo como a gente se posiciona, tudo como a gente... Tá no nosso, né? O que a gente precisa fazer se a gente não tem controle externo? A gente precisa cuidar do nosso, focar no nosso. Então, eu acho muito bacana essa tua visão. Não é à toa que você já tem 56 anos de escritório, né? Eu acho que é muito bacana essa visão que vocês têm de trazer isso pro cliente, né? Isso que eu logo me encantei quando tu foi me falando e me explicando, e esse teu brilho no olho falando, assim... Por mais que é muito número, é muito racional, é muito, né, aqui, não tem aquela coisa, tem que estar tudo muito exato, né? Sim. A gente trabalha muito aqui com a emoção, com esse outro lado, subjetivo. Né? Com o subjetivo. Esse post vai dar qual efeito que vai trazer, isso aí, né? Mas essa parte é muito importante também. Porque, afinal de contas, a gente sempre fala que na 981 a gente trabalha os três tópicos. A parte do marketing, sim. A parte da experiência do paciente. Mas a experiência do paciente, ela não acontece se não acontece gestão. E aí tá dentro, a contabilidade ela entra dentro dessa parte da gestão. A gente não tem como não falar sobre ela. Sim. E que bom que a gente tá tendo hoje um episódio que fala exclusivamente sobre isso, para que esse profissional da área da saúde que tá nos acompanhando, nos escutando, nos vendo, nos assistindo aqui, entenda que, peraí, eu não tinha pensado nisso. Daqui a pouco eu poderia, né, fazer alguma coisa diferente no meu negócio para quem sabe ter resultados melhores, né? E com certeza, como tu falou, é no grãozinho, é na coisa pequena que muitas vezes dá a grande diferença no depois. Sim. E tô falando, lembrando agora de casos de, né, clientes que a gente tem, então, que começaram a entender que a clínica é uma empresa, né? Então, todos os departamentos que uma empresa tem. E tu vê o crescimento, né? O pico. E aí isso foi. Aí cuidou essa parte dos pacientes, cuidou a estratégia de marketing, cuidou a estratégia financeira, né? Conseguiu aumentar o valor do seu serviço, o ticket, né? E tá despontando, né? E tá conseguindo, assim, porque qual que é a maior dificuldade do profissional da saúde? Trabalhar que nem um louco. Sim. E chegar no final do mês e não ver nada. Não ver resultado. Né? Então, conseguir aumentar o seu valor, ser valorizado, aumentar o seu valor de serviços e ter uns momentos de folga. Exato, poder de viver curtir com a família, né? Isso. Não é só ficar fazendo plantão adoidadamente e cirurgia e procedimento e isso e aquilo e não ter tempo para respirar e curtir, né? Isso. Então ter esse olhar. Ter esse olhar como empresa. Eu tenho que ver meu negócio como uma empresa, né? Porque o empresário que não olha, que não tira o tempo, né? Tirar o tempo, muitas vezes é tirar o tempo, né? Não tenho tempo. Dedicar, eu não priorizar, priorização. E o que tu acha, Cris, que faz essa virada de chave no profissional? Tu, né, como lida muito com essa parte de gestão, eu tenho uma visão aqui, deixa eu ver se essa visão é parecida com a tua, se acontece lá também a mesma coisa. Porque o que acontece? Ele vai se formar, o profissional ele vai se formar, e aí cada um na sua época, né? Então vai ter desde aqueles que já são formados há muito tempo, que agora estão percebendo algumas coisas, desde aqueles que se formaram agora e querem já fazer uma coisa diferente. O que faz esse profissional virar a chave para perceber que, eu tenho um negócio? Tem alguma coisa que tu percebe que acontece para isso? São as dores, são os impactos? O que é assim? Que tu percebe que ele vai buscar o teu serviço, uma ajuda especializada? Quando acontece o quê? Tem algum momento assim de...
Eu acho assim, ó, quando ele dá aquele desespero, quando chega no momento e vê que não tá sobrando, o que eu tô fazendo errado. Né? Quando ele percebe isso. Quando ele percebe isso. O profissional, por exemplo, assim, os profissionais que às vezes não estão pegando isso bem, a gente faz anualmente uma avaliação tributária e chama o profissional para apresentar, né? Olha aqui, se nós formos por esse caminho vai dar tanto, esse aqui tanto. Na declaração de imposto na pessoa física, mas olha só que nós podemos fazer isso aqui um pouquinho desse jeito, vamos por aqui, vamos por ali. E daí eu gosto muito assim de cálculos, tá? Que a contabilidade é maravilhosa, os números são maravilhosos. Nossa, não tem nenhum subjetivismo, né? Aí tu chega lá e tu mostra lá no cifrão, ó, tá aqui, ó. Aí tu vê prova por A mais B. O cifrão mostrando, ó, tu pagou a mais isso aqui, tu podia estar aqui. Né? Então também dá. A partir dali tu despertou, né? E eu acho que os estudantes, esse pessoal novo que está se formando, eles estão, né? Pelo que eu escuto assim de casa lá da minha filha, eles estão sabendo que eles não vão mais entrar num mar de rosas, né? No oceano azul. O oceano azul não é mais azul, ele está pro pessoal da área da saúde tá vermelho, tá sangrento. Tá. E aí também já vem com com essa preocupação. Já sai um pouco mais consciente, né? Até a nossa ideia é buscar convênios com algumas universidades pra gente ver se a gente consegue fazer de passar assim uma noção geral, sabe? Que legal. Para aquele aluno que está se formando, para despertar para isso. Tem que considerar isso também, né? Tem. Tu sabe que esse também é um dos meus grandes sonhos. Eu não digo nem sonhos, já é um olhar mais concreto, assim, de também trazer disciplinas de experiência do paciente também para esses profissionais. Sim. É lá na formação que a gente precisa olhar, né? Sim. E não é só depois, para ele esperar ele se despertar, ele precisa entender isso antes. Assim como se fala tanto em segurança, qualidade assistencial, a gente precisa olhar agora para a experiência do paciente. Não tem mais para outro caminho, a gente precisa ir para isso. Ele precisa entender sobre essa questão da empatia, do acolhimento, do ser humano que está ali do outro lado. Ele precisa entender sobre ser humano, né? Que ele acaba entendendo só sobre o coração, sobre o cérebro, sobre as patologias, sobre essa parte mais racional, mais técnica, e o ser humano vai ficando de lado, né? Sim. É a mesma coisa, dá pra fazer essa analogia. E tipo assim, vamos colocar na visão de empresa, né? Eu tenho uma empresa, toda empresa se preocupa com o seu cliente. Tá certo que isso não é tão comercial, é uma relação diferente. Em vez de cliente, nós temos um paciente. Mas a empresa tem os setores e a preocupação, né? Então, por que os profissionais da saúde não conseguem enxergar aqui o paciente? Que ele tá ali. Aqui o custo dos tributos, né? Ali um fluxo de caixa. Precisa. É exatamente isso. E o que tu diria, Cris, como profissional aí com tantos anos de mercado, assim, para uma clínica? Uma clínica que está num momento de abertura, tá abrindo uma clínica, tá? O profissional tá lá, tá abrindo um consultório, uma clínica. O que ele precisa, né, regularizar? O que ele precisa observar no momento de abertura para não ter problemas futuros? O que tu diria? Aquela pessoa que está abrindo, procura um escritório, né? Faz pesquisas, né? Procura um escritório especializado e que um profissional que vá sentar contigo e vai conversar. E vai mostrar números. Por que caminhos nós vamos ir? Vamos tributar na pessoa física? Primeiro essa decisão, então. Isso, né? Será que vai... E aí também, cuidado, assim, muitas vezes eu não preciso de cara, dependendo dos meus rendimentos, abrir uma empresa. Eu posso ficar um período como pessoa física. Né? Então ter um acompanhamento do profissional e verificar, agora da situação que tá, vamos dar uma colocada aqui, agora tá na hora da gente ir para um Simples Nacional, vamos para um Simples Nacional, ou não, tô continuando meu negócio vai ser isso, vou fazer exames, vou ter não sei o quê, então aqui nós podemos te enquadrar como lucro presumido, nós vamos buscar uma equiparação hospitalar com uma tributação reduzida, né? Então isso tem que ser assim no início. E manter um acompanhamento, né? Porque o que acontece? Às vezes o profissional da saúde, ele quer ali, consultei, tá bom, é isso e... Tchau. E sumo, né? A Cris disse que não precisa mais fazer nada, né? Então eu já tô indo, né? Não, tem que anualmente ir revisando, né? Porque pode mudar. E lembrar, né? Vamos por assim, às vezes aquela coisa profissional que está começando, mas eu preciso dar recibo de tudo, o que eu vou fazer? Né? Olha, gente, é um grande dodói, né? Um grande dodói, né? Nós estamos com a fiscalização toda
toda amarrada, né? Toda a movimentação bancária que está acontecendo, está tudo interligado, né? Então não existe mais uma coisa que existia antigamente, né? Exatamente. Então a gente dá esse alerta, assim, ó. Esse é o papel de vocês, né? Né? Às vezes, mas tu parece um fiscal da Receita Federal. Não, né? Mas como? Né? Temos que colocar para vocês aqui o que acontece, né? É porque é muito cultural, eu vejo isso. É muito do mercado, assim, sabe? Sim. A gente não pode deixar velado, passar o pano ali, de deixar embaixo do tapete. A gente sabe que tem. E eu digo assim, a sonegação, né? A sonegação tu vai empurrando uma coisa com a barriga. É só empurrar com a barriga. Exatamente. Ela estoura. Uma hora a conta vem. E ela pode vir bem alta. E aí daqui a pouco tu vai ter... Tu adquiriu patrimônio, tu tem coisas que tu não... Como é que tu justifica isso? Como é que tu justifica? Esse é o ponto. Então, trabalhar pensando... Eu sempre oriento isso para os meus clientes, porque vem essa dúvida. Essa dúvida, ela chega em determinados momentos, né? Mas nota... O que tu quer? Tu quer crescer no teu negócio? Tu quer evoluir? Quanto mais imposto tu pagar, melhor. O que tu pensa sobre essa frase que é tão falada hoje nos meios de imersão de negócios e tal? O que tu pensa sobre? Quanto mais imposto... Não, eu digo... principalmente profissional da saúde na hora de fechar o imposto de renda, né? Aí, mas é muito porque... Eu tinha uma profissional que morava perto do escritório de contabilidade, chegava a época de imposto de renda, eu botava uma figura de um leão, né? Aí tinha um leão lá, a gente tem o Leôncio também, que é nosso... É o mascote? O mascote. Adorei. E delas assim, Cris, vem tu com aquele leão que eu odeio essa época, porque tu já vem com essa conta que eu não quero nem te ver, né? Assim, calma, fulana, né? Daí apresentava pra elas assim, gente, quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, não paga imposto de renda, né? Se tu tá pagando bastante... É porque você tá recebendo bastante. É que tá recebendo bastante, né? Mas o pessoal já tá dizendo assim, não, eu quero pagar bastante. Quanto mais, melhor. Porque é o crescimento, né? E muitas vezes, assim, essa questão de ter medo de pagar mais imposto, ele se torna um limitador, sabe? Eu vejo muito isso. Profissionais da saúde não Também é tanto porque eles começam na pessoa física, né? Mas eu vejo assim um segmento de MEI, por exemplo. Eu vou abrir um MEI porque eu vou pagar bem menos imposto, né? E daí a pessoa, mas agora eu tô passando o limite, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir mais um outro MEI. Daí eu tô usando isso porque realmente a gente viu casos que aconteceu. Assim, gente, vamos agora para um Simples Nacional, né? Tu vai ver que se tu sair desse entrave que tu tem com medo de passar o limite, que tu vai pro Simples Nacional e que a coisa vai crescer, vai evoluir, e a gente tem acompanhado bastante isso. Então, eu tô começando a dizer, eu percebi no meu negócio isso também. Tu fica te trancando, pensa, mas isso. A gente mesmo se põe uns bloqueios, né? Mas aí eu vou ter que pagar mais isso. São as crenças que a gente vai adquirindo. Eu acho que é aquele medo, né? Tu vai botando as barreiras porque tu tem um medo. E tu rompe com não, tu pode crescer. Cresce e vai. A gente tem que entender que quando... É uma dor, né? A dor do crescimento, né? E aí a gente tem responsabilidades maiores, as coisas vão evoluindo, a gente precisa dar aquele frio na barriga, né? Mas será que vai? Será que vai dar? Mas se a gente não pega e rompe essa barreira, a gente nunca vai ver, né? Sim. Eu mesma, a gente tá aqui dentro de um projeto bem ousado aqui na empresa, e que daí a gente fica pensando por muito... Ontem mesmo à noite eu tava, né, fazendo discussões com a minha sócia nesse projeto e falando pra ela sobre isso. Cara, mas se a gente não romper essa barreira e se a gente fizer, não vamos fazer, a gente nunca vai saber. Vai chegar no fim do ano, a gente vai chegar no ano que vem, e aí, como é que vai ser? Então, é sobre isso. E isso tem a ver muito com essa mentalidade desse empresário, desse profissional da saúde, né? E algo que eu sempre falo pra eles, sabe, Cris? A nossa empresa, o nosso negócio, ele só evolui se a gente evolui como pessoa. E tá intrinsecamente ligado a isso que tu falou agora. Eu não quero sair do MEI, mesmo que daqui a pouco pro profissional da saúde isso não vai se aplicar, mas não interessa. É quando tu vai evoluindo nas casinhas ali do jogo, nas fases do jogo, tu tem que tô pronto para isso? Talvez não esteja pronto, mas eu preciso então me preparar para isso. E o que eu preciso fazer para me preparar? Vou buscar um desenvolvimento, vou buscar um curso. Eu vou ter a humildade de entender que talvez eu não saiba tudo. Porque eles foram preparados lá, que eles tinham que dar lá na graduação, que eles tinham que sempre dar conta de tudo, que eles vão ter um paciente morrendo na frente dele, eles vão ter que resolver. Eles têm que tomar a decisão, né? Mas aí, retomando aquilo que eu falei, né? Assim como eles cuidam dos pacientes, tem os profissionais como a gente aqui para cuidar da sua clínica,
que também é uma empresa. E aí tem que haver essa confiança, né? Sim. Tem que haver essa confiança. E essa delegação para aquele profissional que se especializou e que estudou para isso. Exatamente, exatamente. E Cris, deixa eu te perguntar, tu já falou, já deu algumas pitadas ali, né, no assunto, mas eu queria entender, assim, pro nosso profissional que está nos escutando aqui. Que momento que vai valer a pena abrir um CNPJ? Explica um pouquinho mais, entra um pouquinho mais nisso, assim. E como que o profissional pode escolher esse regime tributário ideal, assim? Tem algo que tu possa falar para nós sobre isso? Tem um determinado faturamento que a empresa, principalmente assim, não digo médicos, né? Mas nós vamos ter um fisioterapeuta, psicólogo. Quando eles começam, quando eles recém se formam, né? Eles têm valores mais reduzidos, né? Porque eles estão começando no mercado, né? Então, nessas situações, um imposto de renda pessoa física, tributar como pessoa física, pode ser mais vantajoso para não ter ainda o custo fixo de um escritório de contabilidade, né? Então, tem que avaliar, né? Determinados valores, né? Daqui a pouco, passando de R$5.000, daqui a pouco já vale a pena uma empresa do Simples Nacional. Então, aí tu vai graduando. Aí, o intermediário é um Simples Nacional. Que vai de acordo com o teu faturamento. De acordo com o faturamento e também com as pessoas que tu tem contratadas na clínica. Tu não tem ninguém... Por exemplo, um psicólogo, às vezes, não tem ninguém contratado, né? Já uma clínica odontológica já tem 2, 3 profissionais contratados. Então, é um misto. Eu tenho que considerar folha de pagamento e faturamento. Entendi. Né? E também outro fator que é decisivo, que às vezes o pessoal não se dá conta, o imposto de renda da pessoa física daquela pessoa. Será que não vale a pena eu declarar mais como pessoa física, né? Ter uma tributação aqui, vou pagar um carnê-leão de um valor mais alto, mas na minha pessoa física eu tenho várias despesas. Eu tenho 2 filhos que estão estudando, um deles faz fisioterapia, uma está indo em psicóloga, eu tenho um plano de previdência privado, então eu tenho várias despesas na minha física, que eu deixando na física aqui, levando para lá, depois eu tenho imposto a restituir. É tudo pensar, por isso que tu tem que olhar para o todo, né? Olhar para o todo, né? Então eu sempre pego também junto a pessoa física. Claro, isso a gente está falando de um determinado patamar, né? Tem patamares que não. Ficar na física é muito oneroso, tem que partir para uma pessoa jurídica, né? E de início um simples e depois para um lucro presumido. Tá, entendi. Bom, e como que assim como que o profissional da saúde ele pode e deve, né? Analisar indicadores financeiros simples, assim, se tu puder dar uma pitadinha para nós. O que acontece, né? Primeiro ponto, o profissional da saúde, ele nem sabe, às vezes, o que é um indicador, né, financeiro. Ele não sabe quanto que ele fatura. Ele sabe quanto que ele tem na conta do banco, né? Mas ele não entende desses nomes, das nomenclaturas, dos termos relacionados ao mundo financeiro, né? Então, como que ele pode analisar indicadores simples, assim, que vão ajudar ele no dia a dia, já nesse início, assim? Então, por exemplo, a contabilidade, né? Ele sendo já uma pessoa jurídica, né? Sendo uma empresa do Simples, uma empresa lucro presumido. Ele já vai ter uma contabilidade, né? Que é a nossa ciência, né? O que é a contabilidade? Na contabilidade, a gente lança as receitas e as despesas, né? Então, começar olhando, vamos por assim, o teu RP não está ainda configurado, o teu sistema da clínica não está ainda configurado, não está bom, né? Mas tu vai ter uma contabilidade, o teu contador pode te entregar um balancete mensal em que tu vai olhar, nossa, no mês de julho entrou tanto de receita, eu tive um custo aqui, nossa, por que deu um custo tão alto aqui de imobilizado, o que foi isso aqui, né? E aí eu vejo ali naquele mês, quanto que deu de lucro? Ou deu prejuízo? Nossa, peraí. Né? Então, uma coisa bem simples, né? Pegar e sentar com o seu contador, me mostra um balancete, um DRE, me explica para me entender. Então, é uma coisa que tem ali, que não precisa nem... Ele contratou uma contabilidade, ele já tem isso, né? Então, outras coisas, olhar ali o seu faturamento, né? Pedir para sua secretária, né, se ele não quer fazer mesmo, anotar ali o que teve de despesa, eu digo assim, controle, né, anotar tudo que está sendo pago, o que é aquilo, né, controle. E aí dá uma olhada, nossa, mas estou pagando tanto por isso aqui, né, eu vou no nível bem simples, né, não, exatamente, bate o olho naquilo ali, uma planilha de Excel, botando ali tudo que tu está pagando, né, quais são as retiradas que tu está fazendo,
né? Daqui a pouco esse teu caixa ali tá livre. Vai lá teu filho, precisa de tanto. Vai lá o outro filho, precisa de mais de tanto. Né? E aí vai e não indo. tem uma forma de controle, né? Não separa PF, quanto que PJ. tá sendo efetivamente as retiradas que estão sendo feitas, né? E outra coisa muito importante, agora quando a gente está falando de controle, de programação, com a reforma tributária, se eu tiver no lucro presumido, ou se eu for pessoa física, eu vou ter que ter nota fiscal de tudo que eu tenho de despesa. Porque eu ter essas notas fiscais vão diminuir o valor que eu vou pagar de imposto. Então também aí vem a importância do controle. Né? Eu não falo de controle, assim, não vamos exagerar, fazer controles rebuscados, não. Um básico que tu já ali todo mês. E aí, tirar o tempo, né? Que às vezes... Dedicar, priorizar isso, né? Olhar, né? Deixa prontinho pra mim que eu quero olhar, né? E aí, fiz um mês de janeiro, fevereiro, março, abril, né? Compara. Né? Eu gosto de fazer uma planilha de Excel e vou botando todas as despesas e vou colocando mês a mês, né? Ué, por que subiu? Olha, né? Exato. Nossa, mas olha só como o faturamento botou lá os faturamentos. Aqui. Como ele caiu aqui. Vou olhar o meu controle do outro ano. Nossa, mas é sistemático que isso acontece. Será Temos uma sazonalidade. Temos uma sazonalidade. Será que não vale a pena nesse mês fazer uma coisa diferente, pensar em alguma ação? Exato, exatamente. E é o pensar estrategicamente, né, Cris, com base nos dados que tu tem. Que muitas vezes, na maior parte das vezes, eu diria, tu não olha. Tudo vai depender, né? Se é um negócio que já tem muito resultado, ele vai olhar para isso. Agora, aqueles negócios que estão num platô, que estão ali convivendo naquela média de faturamento e que não estão conseguindo crescer, que daqui a pouco vão chegar naquele momento que tu disse ali, né? De, mas eu não tô vendo evolução. Em algum momento ele vai perceber isso e aí ele vai ter que buscar ajuda para conseguir analisar essas questões. Porque eu vejo que é um caminho, assim, né? Tem aqueles que estão lá em outro nível do jogo, mas tem aqueles que ainda nem sabem quanto ganham. O valor daí tem o valor do convênio, daí não, aí glosa, se glosa não vai atrás, então tem tanta coisa, acaba entrando numa seara tão minuciosa de tantos detalhes, né, que tu pode estar perdendo sim muita grana e tu não tá nem percebendo isso, né? Sim, sem falar que a falta de controle às vezes tem até problemas de furto, né? Exatamente, ainda tem isso, né? Então eu digo assim, aquele velho ditado, né, que o olho do dono que engorda o boi é real, real. Mais quando a gente tá nesse nível de precisa olhar, precisa analisar. Porque eu diria que assim, se tu não tá olhando, tu tá na negligência. É uma negligência com o teu negócio, né? Já que tá tão em alta, eu vejo tanto se falando agora desse termo ultimamente, principalmente quando a gente fala de atendimento para a área da saúde. E o fulano negligenciou o atendimento. Tu tá negligenciando o teu negócio. E muitas vezes não tá olhando para isso. Sim. Né? Esses dias eu fiz um exemplo de uns stories que eu fui numa sapataria, fazia muito tempo que eu não ia, eu precisei arrumar uma bota nova que eu comprei, e aí fui lá ajustar. E eu achei muito engraçado. Engraçado não, eu achei incrível. Um negócio que tu pensa, tipo, quando tu vai numa mecânica, né? Tu pensa num negócio todo sujo, desorganizado. Lá também eu tinha essa visão, assim, é uma sapataria, vai ser uma coisa desorganizada e tal. Cheguei lá, fui primeiramente muito bem atendida pela atendente, super organizado, eu fiquei chocada com aquilo. E ela cobrou o valor antecipado. E aí, cobrou e tal, eu paguei ela ali, depois até fui fazendo essa reflexão e gravei um vídeo nos meus stories. E aí eu fico falando isso pro profissional da saúde, quantas vezes ele precisa fazer pequenos ajustes no negócio dele e ele acaba não fazendo, pensando assim, mas o que o outro vai pensar? Mas como é que os outros vão ver com relação a isso? E acaba prejudicando o seu negócio, porque não olha para determinadas coisas, porque justamente o seu pessoal, ele não tá, ele tá com crenças limitantes na mente dele, ele tá pensando em outras coisas do que evoluir o próprio negócio, né? Do que aquilo que de fato importa. Né? Então assim, daqui a pouco precisa cobrar antecipado alguma coisa, eles têm receio de cobrar, não, mas o que ele vai pensar? Então, até um negócio assim, não menosprezando, nada a ver, mas é que a gente pensa nesses modelos de negócio, a gente não imagina, né? Tu não imagina, né? E imagina como deve estar, né? Uma coisa... Tu não pensa uma sapataria, tu pensa uma coisa abandonada, um monte de sapato lá bagunçado, parado que ninguém buscou, né? Exato. E eles, atinaram pra isso. É isso, entendeu? É sobre isso.
E aí, por exemplo, assim, o profissional da saúde diria assim, o medo, né, dos caminhos. Por exemplo, vou abandonar trabalhar com convênio, só vou mais atender particular. Pô, isso é um momento, né, da carreira. Né? E aí? Então, né, tu ter a estruturação, tu tá organizado, né, tu conseguir olhar números para saber se dá ou se não dá. E para isso tu precisa estar bem solidificado, tu ter uma base ali, né? Tu ter dados. Exato, para isso tu tem que ter dados. E como que a gente vai ter esses dados se na verdade eles confundem até faturamento com lucro? Né? Na realidade, como eu disse, a gente está lidando com pessoas que são muito inteligentes, né? E que elas não olham. Eu disse assim, só pedir, olha junto comigo, pega um profissional que vai sentar contigo e vai olhar. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é importante. E aí já flui. Já flui a coisa. Porque na realidade não é não compreender. Não é. Não é isso. Não é isso. Porque isso ele tem essa capacidade, Ele tem essa capacidade muita. Exatamente. O que quando tu fala na reforma, né, Cris? Tu fala bastante sobre isso, assim, e eu vejo que nos teus conteúdos, porque é algo que tu tá querendo chamar muito atenção para esse tema, porque eu vejo que é algo que tu tá se preocupando muito com relação a isso, com os teus clientes e, enfim, todos eles, né? O que essa reforma, vamos de uma forma muito simples, assim, o que tá em jogo com tudo isso, assim, o que ela impacta? Vamos tentar trazer isso para o nosso espectador aqui. Vamos pensar assim, dando uma explicação geral, tá? Ela se chama reforma do consumo, tá? Os impostos, parte dos impostos vão ser não cumulativos. O que significa isso? Aquilo que eu paguei quando eu comprei um imposto ali, eu vou descontar quando eu vender. Né? Então eu tiro daqui. É diferente do simples que a gente tem hoje e do lucro presumido. Tu aplica uma alíquota sobre o faturamento, é tanto. Tá? A reforma ela vai ser não cumulativa. Então, nós vamos ter impostos, os impostos que as clínicas pagam. ISS, COFINS e PIS. Mesmo elas estando dentro do Simples Nacional, elas pagam esses impostos, porque o percentual do Simples Nacional lá, que é uma guia só, ele tem dentro dele imposto de renda, contribuição social, ISS, ICMS... Tá tudo aglutinado ali. Tá tudo aglutinado ali, né? Então, todo mundo no Simples Nacional, lucro presumido, paga os impostos. Então, é a reforma do consumo. Então, é um imposto que ele vai ser não cumulativo. Tá? Então, o que é muito importante? Se ele vai ser não cumulativo e eu ficar sujeito a ele, tá? Então, assim, pessoal da área da saúde, quem tá no Simples Nacional, área da saúde, eu não tenho um cliente pessoa jurídica. Posso ter, por exemplo, um cliente pessoa jurídica, o profissional que trabalha para um hospital, para uma clínica. Então, se esse meu cliente ele tá no regime normal, ele vai querer créditos, tá? Porque se ele conseguir créditos, ele paga menos imposto. Então, se eu na ponta eu tenho uma pessoa jurídica, então a empresa do Simples Nacional tem na ponta uma pessoa jurídica, ela vai ter que dar um débito cheio, que é o regime regular. Então, eu vou precisar na minha clínica reduzir esse meu prejuízo. Quando eu falo em débito cheio, é um débito de 27%. Tá? É o estimado. Esses 27% é COFINS, PIS e ISS. Então, é 20% para esses três e ainda eu vou ter que pagar imposto de renda e contribuição social em DARFs separadas ou no Simples Nacional e mais o imposto na pessoa física. Tá? Então, é um aumento de tributação muito alto. Tá? Então, essa empresa do Simples Nacional pensa, mas eu tô no Simples, não tem problema. O que impacta? Vou ter problema se eu trabalho com uma pessoa jurídica, porque ela vai querer o crédito cheio. Então, na minha clínica, pessoa Simples Nacional, vou ter que ver quem são os meus fornecedores e se eles vão me dar crédito. Ou, quem são meus fornecedores e daqui a pouco eles não estão me dando nota. Eu preciso que eles me deem crédito. E eu vou ter que cobrar deles e avaliar eles. Outra coisa muito importante, é não cumulativo, né? Comprei, recebi um crédito, prestei o serviço, vou ter um débito, né? Desconto aqui, pago menos imposto. Eu só vou ter direito a esse crédito se esse meu fornecedor aqui pagou o imposto em dia. Nossa. Se ele não paga o imposto em dia, eu não tenho direito ao crédito.
Daquele ali. Tá. Vou eu marchar com os 27% inteiro. Então, isso... Que complexo isso. É uma rede que se cria que cada vez se aumenta mais, né? Isso aí. Então, assim, se, por exemplo, a clínica Simples Nacional trabalha para pessoa física, não tem na ponta uma pessoa jurídica, vai ficar no Simples Nacional. Vamos avaliar, tá? Possivelmente ficaria. Tá. Tirando se eu tenho um grande gasto com material consumido, tá? Vamos supor assim, uma clínica odontológica. Coloca aparelhos dentários, por exemplo, Invisalign, né? Tu tem um custo muito alto de manutenção. Na tributação atual, tu vai estar no lucro presumido ou tu vai estar no Simples Nacional, tu paga sobre o teu faturamento, independentemente do que tu comprou e do que tu gastou. Perfeito. Tá? Agora, eu posso no Simples Nacional aderir pelo regime regular. Eu tiro um pedacinho, eu tiro os impostinhos ali que estão na reforma e vou com eles pro regime regular. Fico com o Simples Nacional pro restante. Venho aqui, tá? Aqui eu vou poder no regime regular pegar todo esse meu custo que eu tive com prótese, com compra de materiais, com esses aparelhos dentários, né? E eu vou poder aproveitar o crédito e eu reduzo esse débito. Então também pode valer a pena aqui. Tá? Interessante, entendi. Então, isso Simples Nacional. Vamos agora para um outro patamar. Pessoa física. Tá. A pessoa física, ela que vai... é aquele que está mais iniciando, né? Isso, né? Tem um faturamento mais baixo. Isso. O que ele está preocupado hoje? Com o imposto de renda que ele vai pagar. Isso. A partir de janeiro de 2027, ele vai pagar IBS e CBS também. 27% não. A alíquota é reduzida em 60%. Dá 18... Já ia pegar tua calculadorinha ali. Eu ia pegar minha calculadorinha, né? Então tem uma redução nos serviços de saúde, tá? Mas vai ter que passar a pagar. Daí essa pessoa física, o que ela tem de fornecedores? Também vai valer para ela, também vale isso. Também vale. Assim, a lei não tá... detalhando, nós estamos só com uma lei complementar. Ela não está detalhando muito para a pessoa física, mas ela fala que o regime é não cumulativo. Então, eu entendo que sim, que vai ter. Então, também vai ser muito importante para esse profissional, mesmo pequenininho aqui, que olhar ele tenha o recibo de aluguel, que ele tenha o material que ele consumiu, que ele tenha uma nota fiscal da agência de publicidade, entende? Porque isso tudo aqui, para ele, vai considerar lá vai depois. dar o crédito. Tá? Olha só. Por isso assim, ó... Por isso a importância de olhar pro todo, né? Olhar pro todo. Não é olhar para uma coisa isolada só. E aí, então assim, pessoa estudar. física vai ser afetada, pessoa Simples Nacional, então tem que avaliar no sentido de redução de carga tributária se eu tenho muito material, né? E a pessoa no Simples Nacional, se onde eu tenho o cliente é uma pessoa jurídica. Sim. Que esse cliente vai me dizer assim, fulaninha, não adianta essa tua nota do Simples aqui. Eu quero que tu opte pelo regime regular, porque eu quero crédito cheio. Porque eu não vou pagar os 27%. Tá? Na verdade, com uma alíquota reduzida, mas vai ter uma carga tributária. E o outro tipo de empresa que a gente tem na área de saúde, lucro presumido... E daí é o mais... lucro presumido geralmente a partir de quanto? 13,33 atualmente carga tributária. Tá, e o faturamento médio? O faturamento depende, depende. Porque pode ter uma situação que tu use como equiparação hospitalar, então não vale a pena ser no Simples, então não dá pra assim botar faturamento. Não colocar todo mundo na mesma cesta. Não dá. Não dá só com o faturamento, né? O lucro presumido, ele não tem opção com relação à reforma tributária. O COFINS, o PIS e o ISS se transformaram nesse regime não cumulativo. Tá? Estando nesse regime não cumulativo, para que eu pague menos impostos, eu preciso dos créditos daqui. Então, eu tenho que analisar os meus fornecedores. Eu preciso que eles optem pelo regime regular, eu preciso que eles estejam em dia para que eu tenha créditos. Senão, eu vou pagar o pato. Meu Deus, muito complexo isso, mas eu vejo que... né, com profissionais qualificados que direcionem esse profissional, ele consegue olhar para isso de uma forma estratégica para o negócio dele, né? Sim. Porque a situação foi dada, a realidade é essa. Temos que trabalhar com isso, né? Sim. É isso que foi nos dado. Então, agora tem que trabalhar com isso.
Não se tem controle para mudar essa situação. O ponto Ingrid, que eu ia dizer que eu esqueci de colocar, a gente fez um vídeo, essa semana a gente publicou ele, sobre a reforma tributária para profissionais da saúde. Ah, legal, a gente vai deixar esse vídeo aqui linkado na descrição. Isso, então. E a gente colocou 3 exemplos. Eu acho que no exemplo ali, mostrando com números, aqui a gente não tem como mostrar, fica mais fácil de entender. Boa, ótima consideração, Cris. E aí a pergunta que fica né? Como esses negócios da área da saúde, como esses profissionais da área da saúde, porque tu falou, a partir de janeiro de 2027. Pô, janeiro de 2027, tem tempo. Isso na mente do profissional da saúde, né? Mas será que ele tem tanto tempo assim? Porque se tu tá tão preocupada com isso, eu acho que ele não tem tanto tempo assim, não. Como é que os negócios da saúde, eles já podem se preparar desde hoje, olhando para isso? Então assim, a primeira coisa a fazer, tá? Moço, assim, a primeira coisa que tem que verificar, se eu estou no Simples Nacional e se eu estou no lucro presumido, se eu não sou pessoa física, tá? Tem que verificar o software que se emite a nota fiscal, se já vai ter o campinho para colocar IBS e CBS, tá? Que é uma obrigação acessória que tem que ser feita, tá? Lucro presumido já é janeiro de 2026. Por isso que não tem tanto tempo assim, por isso que eu tô preocupada. São poucos meses. Né? E outra, poucas orientações e coisas disponibilizadas. Vai ser tudo meio em cima do prazo que vai sair, né? E eu participei de um congresso de direito tributário com o pessoal da Receita Federal. Eles estão falando que não vai ser prorrogado. Vai ser janeiro de 2026 a entrada. Então, nota fiscal já vai ter que ser emitida correta em janeiro de 2026, né? E 2027 começa a doer no bolso. Eita, daí a coisa fica só que assim, não adianta eu pensar nisso só em janeiro de 2027. Porque se o meu fornecedor não tem empresa constituída, se o meu fornecedor não paga os impostos, se o meu fornecedor é um MEI, e aí? Se o meu fornecedor é um Simples Nacional e não vai querer mudar pro regular, talvez eu tenha que trocar de fornecedor. Olha aí, ó. Já começa a pensar sobre isso, né? Já começa a pensar. Quem são os fornecedores do teu negócio hoje? Senta com o teu contador, faz um cálculo. Analisa isso. Eu digo assim, vamos dar um incentivo, né? Que o contador mostre o tamanho do estrago. Exato. Né? Porque daí bate o incentivo e a pessoa vai atrás. Ontem à noite o pessoal saiu assim, ó. Acho que não dormiram. Nossa, da reunião que a gente deve fez. Ter deixado eles bem loucos, Cris. Sim, porque assim, ó, é muita coisa para assimilar, né? Que o empresário não tem o contato e o profissional da saúde com o que é a reforma. E na realidade, é só em 2027. Mas para reestruturar toda a tua rede de fornecedores. E se tu não fizer isso em tempo, em fevereiro, tu vai pagar doidamente cheio. E aí, é quase 30%. É uma fatia muito grande. É uma fatia muito grande, é muito dolorido. Muito dolorido. Meu Deus, daria pra falar muita coisa, mas é aquela coisa. Eu não gosto de falar essa palavra, mas às vezes vem. Mas o ponto o profissional da saúde precisa ver esse teu vídeo aí, que a gente vai deixar aqui linkado na descrição, porque é algo que ele precisa olhar com atenção, minimamente com atenção. Aquilo que a gente falou, né? Dá uma espiada, olha o teu, né? Dá uma olhada pro teu negócio. Isso aí. Vê como é que o teu negócio tá configurado. Tira o tempo. Porque isso vai te ajudar no futuro. E num futuro bem próximo, né? Sim. Cris, a gente tem um quadro aqui no 981cast que se chama 981 Pergunta, tá? Vou te explicar rapidamente como é que ele funciona, então. Eu vou te fazer 9 perguntas, tá? Que são 9 perguntas relacionadas ao teu dia a dia, a tudo que tu faz há tantos anos, né? E eu vou precisar que tu responda elas em 8 segundos, perdão, ó, eu já me atrapalhando aqui. E através de uma palavra. É só uma palavra, tá? Que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio, tá? Então podemos começar? Podemos começar. Então vamos lá. Primeira pergunta. Um erro comum dos profissionais da saúde? Gestão. Essa aí é boa. Pergunta número 2. Uma palavra que define um bom planejamento financeiro? Programação. Boa. Pergunta número 3. CNPJ ou CPF? Avaliar. Gostei. O que não pode faltar em uma clínica? Planejamento. Boa. E aí daria para incluir até a gestão também, né? Sim. Tô tentando não repetir. Pergunta 5. Imposto. Que a gente tava falando antes. Dor ou oportunidade?
Estratégia. Nenhum dos dois. Que é justamente o que a gente estava falando, né? Tudo é estratégia também. Pergunta número 6. Um hábito que salva o financeiro? Programação. Também programação. É verdade. Pergunta número 7. Lucro é? Uma consequência. Pergunta número 8. Um conselho em uma palavra? Dreyer. Tu é bem espertinha, né? E a pergunta 9, a última pergunta, mas não menos importante. O que a contabilidade te ensinou? Parceria. Que legal, olha só. Realmente é um livro, né? A tua mente, ela é muito a milhão, dá pra perceber, assim, mas são tantos anos de experiência e vendo tantas empresas, né? Tantas empresas Sim. ao longo do caminho que já caminharam junto com vocês e que caminham e que daí vai trazendo essa destreza, esse olhar pra tudo isso e que hoje tu já pega uma coisa que tu já, pá, né? O olho já é clínico, né, pra isso. Sim, já faz o E a diagnóstico. empolgação, né? Sei lá, é uma empolgação. Às vezes, não sei como é que tu consegue gostar tanto disso. Olha, Que bom que tem gosto pra tudo, né? Tem gosto pra tudo. Que bom que cada um tem as suas áreas, que cada um pode olhar pra isso de uma forma diferente com a sua contribuição de mundo ali, né? De visão de mundo, né? Cris, pra gente poder finalizar e se encaminhando pro final do nosso podcast, né? Que a gente poderia ficar muito tempo falando aqui, tem muito conteúdo. As duas são tagarelas, né? As duas são tagarelas. O que tu diria pros nossos espectadores, né? Se tu pudesse dar um conselho só pra quem tá nos assistindo até agora, né? Mas um conselho que fosse direto, que fosse prático e que fosse assim, sem enrolação, né? Para todo profissional de saúde que ele quer crescer no negócio, mas com consistência, né? Aquela coisa, não é um crescimento infundado. O que tu diria para esse profissional da saúde? Bom, gente, o que eu diria para o profissional da saúde? Procure uma contabilidade especializada. Busque profissionais que sentam com você e conversam e explicam, né? Essa seara que para você não é muito gostosa, né? Então, busque um escritório especializado que sente, que converse e que faça um planejamento tributário, tanto da tua clínica como da tua pessoa física. Isso é muito importante. E olhar para isso, eu acho que hoje ele conseguiu perceber, né? Se ele prestou atenção no conteúdo que a gente falou aqui, ele conseguiu perceber a importância que isso tem pro negócio dele. Porque talvez esse seja o jogo que ele ainda não tá jogando e que vai fazer a diferença lá no final. Que vai fazer a diferença. Né? Com a forma que a gente tá e que as coisas estão evoluindo, né? Vai. Aquela história do grão em grão. Exatamente. Tu não tem mais pra onde correr. Não. Se tu quer crescer e se tu quer se diferenciar, tu tem que pensar como um negócio. Para tu pensar como um negócio, tem caminhos, né? Como tu falou, tem que olhar para o cliente, tem que olhar para tua especialização técnica, tem que olhar para tudo isso, tem que olhar para fornecedor, tem que olhar para gestão, tem que olhar para a experiência do paciente, para o marketing, mas tem que olhar para contabilidade, tem que olhar para gestão de uma forma. Eu digo a gestão tá numa caixa maior, a contabilidade menor, né? Vai abarcando tudo isso. Mas se tu não olha para isso, tu vai ficar para trás, né? Olha aí a quantidade de faculdades que a gente tem hoje, quantos profissionais da saúde chegando no mercado, toda a nossa realidade, tudo que está acontecendo com a tecnologia, com chegada de tanta coisa nova. Quem não sair da sua cadeira, da sua zona de conforto, vai ficar para trás. E isso é muito perigoso, né? Sim. Ficar para trás, vai ficar com uma renda, né? Vai ficar sujeito a. E aí tu quer se sujeitar a ou tu quer ir lá e fazer a diferença? E tu, né, se colocar à frente desse movimento e focar no teu. Além de tudo isso, é focar no teu. O que tu pode fazer para melhorar, né? E evoluir sempre. Cris, eu quero que tu faça aí a tua propaganda. Como é que as pessoas conseguem te achar hoje? Quais os lugares, quais os canais? Comenta aí, né? Divulga pro pessoal. Bom, gente, eu acho que o local mais fácil para encontrar todas as nossas redes sociais é acessar nosso site, www.escritoriodreyer.com.br, né? Então ali a gente tem Instagram, tem Face, tem o YouTube, né? O YouTube é @Cristiane Dreyer, também a gente tem bastantes vídeos, né? E muito eu acho que o site lá. E o site acho que fica ali. Aí tem o WhatsApp, pode solicitar para conversar com a gente, marcar um horário para a gente conversar, né? Então, lembre que é o Escritório Dreyer
da Cris do Dreyer. Da Cris do Dreyer. É. E olha só, a Cris do Dreyer que veio hoje, né, especialmente de Igrejinha para Santa Cruz do Sul, as 2 cidades da Oktober, né? As cidades. Pois é, nós tínhamos que ter marcado em outubro, né? Em outubro, né? É. Pô, a gente rateou. Mas quem sabe num outubro, no próximo outubro, a a gente gente não se encontra e a gente consegue fazer essa união. Tu conhece aqui a nossa Oktober? Não, eu nunca E cheguei. eu também não conheço lá, Ah, olha não, aí, então ó. nós vamos ter que marcar então, alguma coisa. Tô esperando, vou esperar É. o meu convite, então. Cris, que honra te receber aqui. Fiquei muito feliz de poder estar aí. Eu sei que o teu tempo também ele é tão corrido para atender tantas empresas. Tem uma equipe gigante ali dentro do próprio escritório que está há tanto tempo. Então, que legal que tu pôde dedicar esse tempo hoje aqui a estar conosco aqui em Santa Cruz do Sul, né? Que é onde a gente faz as gravações do 981cast. Quero te agradecer de verdade e obrigada, muito obrigada por ter ensinado tanto aí os nossos espectadores no dia de hoje. Eu que agradeço a oportunidade, né? E a conversa que foi maravilhosa. Foi uma conversa muito legal mesmo. E é pra ti que esteve conosco até agora. Deu para aprender bastante, né? Então, sobre números, sobre indicadores, sobre reforma, sobre imposto. Meu Deus, tu deve estar com a cabeça fritando. Mas assim, é melhor que ela esteja fritando agora para tu evitar problemas futuros. Então, fica atento nisso e já sabe, né? Dúvidas, contata aí a Cris e conta com a gente. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais!